Salve, salve, meus amigos. Estamos juntos mais uma vez. Aqui é Isaías Oliveira, transmitindo a partir de Balneário Camboriú. Hoje de volta com a nossa série da história dos veículos. Devido ao grande número de comentários no vídeo da história do Fenemê, pedindo a sua continuação, que seria com a Fiat Diesel do Brasil SA, esse vídeo é oriundo da parceria entre o canal Autos e Curiosidades BR e o site lexicarbrasil.com.br, portador dos direitos editoriais que autorizou a sua produção. Os primeiros movimentos concretos para a instalação da Fiat no Brasil aconteceram em 1973, simultaneamente nos estados de Rio de Janeiro e Minas Gerais no mês de março, através do Acordo de Comunhão de Interesses firmado com o governo estadual, que resultaria na sua grande fábrica de automóveis de Betim e teria como consequência, no início do século XXI, a liderança de mercado da marca no país. No Rio de Janeiro, poucos meses antes do acordo com Minas, um movimento decisivo se deu ao assumir 43% do capital da Alfa Romeo brasileira, sucessora da Fenemê, em troca do direito de utilizar suas instalações em Duque de Caxias para ali produzir uma linha de caminhões Fiat. Estavam previstos 9 modelos, entre 5,5 toneladas e 26 toneladas, com as quais a fábrica multiplicaria por 5 a produção de 3.000 para 15.000 unidades mensais. Com algum atraso, dada a dificuldade de atender ao índice mínimo de nacionalização de 80%, o primeiro caminhão Fiat nacional só foi lançado em julho de 1976. Era o modelo médio 130, com capacidade para 9,5 toneladas e 4 opções de entre-eixos, entre 2,93 m e 4,87 m. Como os demais modelos da marca, tinha cabine avançada e tecnologia decididamente mais atualizada que os antigos Fenemê. O modelo saía de fábrica com um motor de 6 cilindros, de 7,4 litros, dispensando 145 cavalos. A transmissão contava com uma caixa de 5 marchas, as 4 últimas sincronizadas, e o diferencial de 2 velocidades, com freios hidropneumáticos, tinha um duplo circuito e a direção assistência hidráulica. Pouco tempo depois foi apresentado o Fiat 190e, aproveitando a cabine monobloco Fenemê, porém equipado com motor mais moderno, Fiat de 6 cilindros com 7 mancais, 13,8 litros e 256 cavalos. Direção hidráulica. Os demais elementos mecânicos eram Fenemê, inclusive a caixa de 6 marchas com multiplicador, totalizando 12 velocidades. A terceira novidade do ano se deu em novembro, no 10º Salão do Automóvel. O caminhão leve 70, com capacidade de 4,5 toneladas em 3 versões, sendo elas C, N e L, entre eixos entre 3 metros e 4,40 m. O motor era de 4 cilindros, de 4,9 litros, 5 mancais, 90 cavalos. Contava com uma caixa de 5 marchas, as 4 superiores sincronizadas, 2 relações de diferencial, freios hidráulicos com duplo circuito, direção mecânica e suspensão dianteira e traseira com molas de duplo estágio. Os 3 modelos ainda apresentavam elevado número de componentes importados, principalmente motores e elementos estampados das cabines. Pressionada pelo governo federal a respeitar os limites de nacionalização, a Fiat chegou a estudar a utilização de motores Cummins nacionais, cogitando mesmo na eventual compra da empresa, que atravessava um momento de vendas reduzida
e indefinição no mercado nacional. Agora, em setembro de 1976, logo após o lançamento do primeiro caminhão nacional, a Fiat anunciou a aquisição do restante das ações da FNME, ainda de propriedade da Alfa Romeo, passando a deter 94% do capital da companhia. Os outros 6% remanescentes pertencem à propriedade do governo federal. Até o final do ano, os veículos mantiveram a marca FNME. Ao se iniciar 1977, porém, a linha de montagem de caminhões já era anunciada como Fiat, até que em junho a razão social da empresa foi oficialmente mudada para Fiat Diesel Brasil S.A. Com isso, a marca e os logos FNME foram definitivamente descontinuadas e a Fábrica Nacional de Motores, a pioneira da indústria automotiva brasileira, passou a ser apenas um nome do passado. O automóvel Alfa Romeo 2300 continuou em produção em Duque de Caxias até o ano seguinte, quando a sua linha de fabricação foi transferida para a fábrica de Betim, Minas Gerais. Ainda em 1977, o modelo 190E foi melhorado e relançado como o modelo 190. A mudança externa mais visível foi na grade, muito simplificada. A acessibilidade foi facilitada com mais um degrau e os retrovisores foram ampliados. O volante diminuiu de diâmetro, mudaram faróis e limpadores e o conforto e acabamento interno foram melhorados. Sob o ponto de vista mecânico, mudaram no motor, a bomba injetora, alcançando agora 270 cavalos, e a caixa de 9 velocidades importada e não sincronizada, fornecido com um chassi curto, adequado para o uso de cavalo mecânico em operações de longos cursos. O caminhão tinha capacidade de tração de 50 toneladas, dispondo de 2 leitos, era o único totalmente cabine avançada da categoria. Na ocasião, ainda se mantinha em linha de produção o modelo 180, derivado do FNME 180, com 193 cavalos e câmbio de 8 marchas. Apresentado em 5 variantes, tinha capacidade de carga de 22 toneladas quando com o terceiro eixo. No mesmo ano, saiu o primeiro chassi de ônibus da Fiat Diesel, o Urbano modelo convencional 130 OD, com motor dianteiro de 150 cavalos e suspensão por molas, uma adaptação do caminhão 130. A partir do ano de 1977, os caminhões Fiat Diesel passaram a trazer em local bem visível, no centro da grade, o logotipo Iveco, marca dos veículos comerciais do grupo Fiat, embora só 5 anos mais tarde o nome viesse a ter destaque na publicidade da empresa. Ou seja, em 1977, apenas o logotipo era Iveco, não faziam nem propaganda da Iveco, os comerciais de épocas apenas falavam da Fiat. Entretanto, no ano seguinte, a Fiat Diesel procedeu a reajustes em sua gama, retirando de linha, com menos de 2 anos de vida, os modelos 70, 130 e 130 OD, que era o chassi para o ônibus, também descontinuando de vez o modelo FNME 210. Essa desmobilização precoce não foi favorável à empresa, que já vinha padecendo de críticas pela fraca rede de revendas e pela dificuldade de obtenção de peças, e apenas contribuiu para agravar a desconfiança no mercado frente aos seus produtos. Além disso, no Rio de Janeiro, sua imagem era cada vez mais negativa na imprensa, onde era frequentemente o noticiário sobre a turbulência de sua política de recursos humanos, de tensão e confrontos com operários, demissões constantes, ameaças de corte de direitos adquiridos. Embora discreto em resultados,
Ainda assim, aquele seria o melhor ano da Fiat Diesel, com 5.073 unidades de caminhões, 487 ônibus. Apenas a título de comparação, no mesmo ano, a Mercedes-Benz produziu 45.726 caminhões, 13.050 ônibus e a Ford mais de 18.000 caminhões e a Chevrolet, numa fase especialmente infeliz, mais de 11.000. Em lugar dos modelos descontinuados, foram apresentados o leve modelo 80, acompanhado do chassi de ônibus modelo 80 OD e o médio 140 e o chassi de ônibus 140 OD, com novo para-choque e leve retoque na dianteira. O modelo 80 foi lançado no 11º Salão do Automóvel, recebeu um motor de 5,5 litros e 100 cavalos e teve sua capacidade de carga aumentada para 5,3 toneladas. O modelo 140, apresentado um pouco antes, ganhou um motor de 8,1 litros com intercooler e 159 cavalos. A motorização do chassi 80 e do 140 seguia dos caminhões. Em 1979, a gama de caminhões médicos foi acrescida do modelo 120, o qual vinha aplicado com o mesmo motor do 140, porém sem intercambiador de calor, limitando a sua potência em 130 cavalos. Em novembro, chegou o modelo 190H, o mesmo do modelo 190, porém com nova cabine monobloco com suspensão independente, construída a partir de peças estampadas importadas da Itália. Em sua versão cavalo mecânico, o modelo 190H teve sua distância entre eixos aumentada em 20 cm para 3,71 m, mantendo a mesma mecânica do modelo anterior, inclusive um motor aspirado de 270 cavalos. Em 1979, a produção foi um pouco menor, 5.545 unidades. A partir daí, porém, a situação da empresa só vem a deteriorar, sendo fabricada apenas 4.724 veículos em 1980. Em 4 de maio de 1981, teve o início de uma longa greve geral na fábrica, pedindo por um ano de estabilidade no emprego e pela readmissão de 250 empregados demitidos dias antes. Apesar de julgada legal pelo Tribunal Regional do Trabalho, a Fiat se negou a negociar com os grevistas. A intransigência da empresa, a presença constante da polícia, agressões dos seguranças da companhia, conflitos com vítimas no portão da fábrica e a demissão por justa causa de mais de 49 operários após um mês de greve não amoleceram o movimento, que teve a duração de 42 dias. Buscando reagir à grande queda de vendas, a Fiat Diesel do Brasil apresentou em novembro, no 12º Salão do Automóvel, diversas novidades. A começar com a introdução de variantes com terceiro eixo dos dois modelos médios, sendo o 120 N3 e o 140 N3, que com isso atingiu a respectiva capacidade máxima de carga de 13,9 toneladas e 16,6 toneladas, e de tração 19 toneladas e 25 toneladas. Também o pesado 190H ganhou adaptações, quinta roda de fábrica para os cavalos mecânicos e terceiro eixo, com chassi e suspensão reforçados para receber betoneira de 10 metros cúbicos, enquanto que o modelo leve foi reestilizado e também recebeu a opção de terceiro eixo, como denominação 80S. Ganhou nova grade, faróis retangulares montados no para-choque e painel do volante com um novo desenho. O radiador foi deslocado para uma posição mais protegida. Por fim, foram colocadas em testes modelos com a versão 6x4
do 140 e do 190H, o primeiro com suspensão traseira em balancim. A produção caiu mais uma vez, de 3.800 unidades de veículos em 1981 para apenas 1.439 para o mercado interno. Diante da crise que se formava, a opção da matriz foi transferir a Fiat Diesel a partir de 1982 para a administração da Iveco, que de imediato demitiu mais de 600 empregados. Procurando recuperar espaço, a empresa preparou seu primeiro caminhão turbo alimentado, com atraso de anos frente à concorrência. Apresentado oficialmente na 7ª Festa do Carreteiro, em julho em Curitiba, o modelo 190 Turbo desenvolvia 306 cavalos. Sua caixa foi substituída por um modelo de engate rápido. Especial atenção foi dada à cabine, carpete, cortinas, relógio eletrônico com despertador, rádio toca-fitas, antena embutida, banco com encostos de cabeça, teto solar, limpador com temporizador, tacógrafo e até barbeador. O lançamento, porém, chegou tarde demais. Em 1982, a produção se resumiu a 875 unidades de caminhões e 17 chassis para ônibus. A perda de algumas encomendas externas levou a mais demissões, 585 metalúrgicos em maio, 100 em agosto e mais 592 no ano seguinte, quando somente 456 veículos foram construídos. Em 1984, caminhões médios e chassi para ônibus foram retirados de linha e a produção foi ainda menor, 419 unidades. Com um quadro de pessoal com 420 empregados, já representava menos de 10% de 10 anos atrás. Em junho de 1985, diante a falta de perspectiva de crescimento no mercado de caminhões a curto prazo, a administração do grupo Fiat decidiu concentrar esforços na fábrica de Betim, que acabara de lançar o moderno Uno, determinando o encerramento das atividades da Fiat Diesel. A produção foi imediatamente suspensa, sem nenhuma consulta prévia a autoridades federais, estaduais ou municipais, nem aviso à rede de revendedores. A maior parte das máquinas foram rapidamente negociadas com a Cummins, a Eaton Krupp e a Brasinca. Em 1992, as instalações de Xerém foram vendidas para a Ciferal. Desde a fundação da FENEME até o encerramento da produção, foram exatos 75.863 veículos comerciais que saíram da fábrica fluminense, 57.330 caminhões pesados, 9.129 médios, 6.756 leves e 2.648 chassi para ônibus. Assim encerrando de vez a produção nacional dos modelos de caminhões Fiat. A Fiat só retornaria ao Brasil novamente, junto com a Iveco, em 1995. Mas isso é assunto para outro vídeo. Se você quiser a continuação, comente aí embaixo que eu vou estar buscando mais informações para passar para vocês. Muito obrigado por acompanhar o nosso canal. Seu like, sua inscrição e sua visualização são de extrema importância para o crescimento do nosso querido canal. Fiquem com Deus, meus amigos. Até a próxima.